Boa noite, mulherada, simplesmente excelente. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Lê. Boa noite, mulherada. Que bom ter vocês aqui com a gente. Vão chegando, vamos aqui mandando para aquela amiga, porque hoje nós temos um tema incrível nas nossas segundas às 20 horas. Vamos lá. É verdade, hoje, última segunda-feira do mês. Esse mês que a gente recalculou a rota. Esse mês que a gente olhou para tudo aquilo que a gente estava fazendo, vivendo e pediu para Deus novas direções, em clareza sobre cada direção. É E verdade. hoje a gente vai falar sobre 5 habilidades inegociáveis para a gente alcançar a realização. Então, talvez você ainda está tá aí, terminando de recalcular a rota, tá colocando as coisas no lugar. Glória a Deus, eu tenho certeza que essa live vai te ajudar muito. Então, já deixa teu comentário aqui, já dá teu boa noite, já marca tua presença aqui, como a Sá falou, compartilha esse link com o maior número de pessoas possível, inclusive você que está acompanhando aí e que hoje você talvez tá olhando e não está no ao vivo aqui, já está acompanhando depois. Você também é muito bem-vinda, já deixa o teu comentário aqui também para a gente saber que você acessou esse conteúdo e o quanto ele foi bom para você. Conforme a live vai rolando, tem alguma coisa que fez sentido para você? Deixa a gente saber, porque isso alegra demais nosso coração, né, Sá? Muito bom, muito bom. E Lê, você estava falando aí, última segunda é verdade. E a gente sabe que dá um pouquinho de trabalho mesmo recalcular a rota, né? Ou se dá. A gente sabe que foi um mês bem intenso, um mês de olhar para dentro, olhar para tudo que a gente faz. E a gente chega aqui agora olhando para 5 habilidades que são inegociáveis para suportar esse processo, superar Uhum. essa fase do recálculo de rota, para daí sim vamos colocar em prática e vamos chegar na realização, que é o que a gente quer aqui como É mulheres simplesmente verdade. excelente, chegar na realização. Exatamente, Sá. E a gente vai começar esse tempo aqui, como sempre, orando, entregando a Deus, para Amém. que realmente o Espírito Santo possa tratar no seu coração, no mais íntimo, aquilo que precisa ser tratado. A gente está aqui somente como ferramenta mesmo de Deus, a gente quer sim, que o Simplesmente Excelente, esse canal, seja um instrumento nas mãos de Deus para te ajudar nessa jornada. Então, assim, a gente se alegra demais por ter cada uma de vocês aqui com a gente. Vamos orar, então? Bora? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma segunda-feira, mais uma live que nós estamos aqui falando, Amém. Pai, desse conteúdo que o Senhor tem nos dado, uma clareza daquilo que precisamos ter na nossa vida, nos desenvolver para alcançar a realização, alcançar o propósito, esse lugar que o Senhor tem preparado para nós, Pai, esse lugar que é o centro da tua vontade, que é onde Amém, nós nos amém. encontramos, nos realizamos, nos sentimos completas, um lugar onde a tua presença está, um lugar onde a nossa vida é alinhada, Pai, ao Senhor, Pai, é aquilo que é teu plano, teu projeto, teu propósito aqui para a terra. Nós queremos, Senhor, estar neste lugar, um lugar onde a nossa vida dá honra e dá glória ao teu nome, onde as pessoas olham e veem em detalhe, em cada detalhe, Pai, a tua presença, a tua boa mão conosco. Então nós te pedimos, esteja conosco, Pai, nesse tempo, ensina o nosso coração, instrui o nosso coração, que a tua palavra, Pai, faça em nós aquilo que só a tua palavra Amém, pode fazer. amém, Senhor, amém. nos aviva, nos levanta, nos sustenta, nos ensina, nos instrua através, Pai, de cada conteúdo que já temos preparados aqui. Nós te pedimos, usa a mim, usa a Sabrina neste lugar, Amém, em nome de Jesus. amém, amém, amém. Eu Está creio. Antes da gente começar com tudo aqui o nosso conteúdo, eu quero fazer um convite para quem está nos acompanhando. Se você ainda não acompanhou as nossas 2 temporadas de podcast, elas estão disponíveis para você. Uau! Nós lançamos o último episódio nesse último sábado, Meu o Deus, último episódio fechamos com chave de da ouro. temporada. E que incrível, que episódio foi esse? Meu Deus, você precisa acompanhar. Eu tenho certeza que Deus vai tratar demais você. Já são 20 episódios e a terceira temporada está chegando por aí. Eita, Aguarde com grande uhul! expectativa. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, simplesmente excelente para você nos acompanhar. E também nós temos uma comunidade onde nós aprofundamos os temas que tratamos aqui. Se você ainda não faz parte da comunidade, faça. Entra lá, é gratuito para você se conectar com a gente, se aprofundar nesses conteúdos. Eu tenho certeza que vão te ajudar demais.
mais. Sá, vamos começar com tudo, então? Vamos começar com tudo, porque essa mulher que está aqui já sabe, segunda-feira, 20 horas, ela tem um compromisso na agenda com essa jornada de ser simplesmente excelente. Nós estamos aqui juntas para chegar nesse lugar de realização. E hoje, para dar sequência às nossas lives do mês, para fechar também aqui com chave de ouro esse ciclo de Recalculando Rota, a gente vai falar das 5 habilidades inegociáveis para realmente a gente chegar no caminho da realização. Então, assim, fica até o final, você que está aqui, É porque isso até o aí. final a gente vai te entregar as 5 habilidades inegociáveis para alcançar a realização. Só lembrando que lá no início de julho a gente falou um pouquinho sobre recálculo de rota, que foi o tema do mês. A gente falou das estratégias para chegar realmente no caminho da realização. Na semana anterior, a gente falou sobre se sentir perdido, e às vezes, quando a gente vai recalcular a rota, porque a gente pode estar um pouco perdida no percurso, no trajeto, e aí a gente falou sobre encontrar o caminho, e hoje, vamos lá, bora lá, as 5 habilidades, porque para alcançar a realização, mulher, pessoal, profissional, que é um objetivo que a gente tem aqui no longo prazo, a gente não quer realmente resolver tudo a curto prazo, nem seria justo conosco, nem seria É coerente, verdade. mas a gente está olhando aqui para uma jornada de longo prazo. Inclusive, o estilo de vida simplesmente excelente não é algo que você usa em alguns momentos específicos, não. Ele é um Uhum. estilo de vida e ele é longo prazo. Então, tudo que a gente está falando aqui também a gente vai desenvolvendo, olhando para o longo prazo, olhando para um futuro incrível aí que o Senhor tem para nós. Então, vamos falar dessas habilidades que são essenciais, porque eu tenho certeza que essa mulher que está nos assistindo, Lê, é uma mulher multipotencial, é uma mulher que tem Exato. muitas habilidades. Então a gente vai fazer o quê? Para quem nos acompanha aqui, nós temos 3 pilares que sustentam o estilo de vida simplesmente excelente. Então nós temos a espiritualidade bíblica, tudo que a gente faz tem o filtro da palavra de Deus. A gente já começou aqui orando, porque a gente acredita que é Deus que vai nos direcionar e vai nos capacitar para ser essa mulher simplesmente excelente. Então a gente tem esse pilar que é a espiritualidade bíblica. Nós temos o pilar mentalidade. Nós Uhum. acreditamos muito que a gente pode ter mudanças significativas na nossa vida, na nossa trajetória, através da mentalidade, através da cognição. E a gente fala muito no SE sobre mentalidade. E por último, e não menos importante, porque os 3 pilares eles se completam, se complementam, é o desenvolvimento pessoal. E dentro do desenvolvimento pessoal tem muitos assuntos que a gente atua para realmente Uhum. ser essa mulher simplesmente excelente. Então, só recapitulando os 3 pilares do simplesmente excelente: espiritualidade bíblica, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Por que eu fiz essa introdução e esse contexto? Porque agora as habilidades que a gente vai trazer, elas estão dentro desses pilares. E aí eu tô Exatamente. curiosa, Lê, eu tô curiosa para saber qual que é a primeira habilidade aqui que é inegociável para que essa mulher realmente chegue à realização. É verdade, está muito bom, porque é interessante que esses pilares eles vão se complementando, não existe assim, eh, um mais importante que o outro. Claro que a espiritualidade é o nosso top one, porque a gente sabe que sem Deus a gente não consegue, Não mas avança, né? também não tem como. Deus ele é a nossa prioridade, ele está nesse lugar. Porém, a gente sabe também que se a gente conseguir unir junto com o nosso relacionamento com Deus essas habilidades, esses conceitos de mentalidade e desenvolvimento pessoal que estão inclusive na palavra, né? E é por isso que a gente traz aqui, eles estão interligados, a gente vai conseguir ser muito mais produtivo, a gente vai conseguir passar por essa vida de uma forma muito mais gostosa, né? Jesus, quando ele treinou os discípulos, ele não treinou apenas no campo espiritual, ele treinou em todas as áreas, também nas habilidades emocionais, também nas habilidades de relacionamento, de tratamento. Então, é assim mesmo, né? Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito, e ele não nos deixaria apenas ser tratados em uma dessas áreas. Ele nos criou dessa forma, nós somos um ser triuno, e nas 3 áreas ele nos
trata, o que nos compõe, ele nos trata. Por isso que esses três pilares são tão importantes. E as habilidades que a gente vai trazer para você, anota aí, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Não apenas para recalcular a rota, como é o tema desse mês de julho, que já está terminando, hoje é dia 29, está encerrando, mas vai te ajudar também para o recálculo de rota e para todas as áreas da sua vida, que todos os momentos da sua vida, que você precisa ajustar alguma coisa, que você precisa se desenvolver. Por que a gente trouxe essas habilidades, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, uau, como que eu faço para sair desse buraco? Como que eu faço para sair? Me meti numa encrenca, eu mesmo me meti. Eu preciso de habilidades para sair daqui e encontrar a realização. Eu preciso dessas habilidades. E a primeira habilidade que a gente vai trazer, o primeiro campo de habilidades que a gente vai trazer são as habilidades pessoais. Anota aí. Habilidades pessoais. E nós vamos tratar aqui de dois pilares dentro das habilidades pessoais, que é a espiritualidade e também o desenvolvimento pessoal. Você vai entender. Então, são aquelas habilidades que eu preciso desenvolver na minha vida diariamente. Aquilo ali precisa estar em mim para que eu consiga alcançar esse lugar de realização. Dentro das habilidades pessoais está a habilidade de ouvir a Deus. Uau. Eu preciso me relacionar com ele em todo tempo. Sabe, muitas vezes acontece de pessoas terem o costume de ir à igreja. Ela tem o costume de uma vez por semana, uma vez por mês ir à igreja, mas ela não desenvolve um relacionamento com Deus. E quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vê que não é apenas o ir para a igreja, a gente se sentir aquela paz, a gente gostar do ambiente. Isso é muito bom, é importante, nós precisamos congregar. Isso faz parte, mas não é tudo. Não é Faz suficiente, parte, né? exatamente, porque a gente precisa desenvolver o relacionamento com Deus. Assim como eu e a Sá, a gente tem um relacionamento de amizade. A gente tem vezes que a gente nem precisa de muita formalidade, não. A gente já vai falando, ô amigo, olha isso, olha aquilo, lá, já chega assim. Por quê? A gente tem um relacionamento, a gente tem uma intimidade, a gente se conhece, a gente já sabe quando uma tá meio atucanada, os gaúchos vão entender essa palavra. Quando uma tá meio atucanada, quando uma acordou com os pés tapados, sabe aquela coisa? A gente já tá entendendo assim, olha só, hoje vamos por esse lado e tal. Da mesma forma, a gente tem que ter um relacionamento com Deus tão profundo, tão íntimo, que a gente vai entender, até mesmo se Deus sussurrar, a gente vai ouvir. Então, esse relacionamento com Deus nos mantém na linha, nos mantém independente, nos mantém acertando o caminho, porque a gente vai estar ali ouvindo a voz de Deus o tempo todo e entendendo que a vida com Deus não é uma linha reta. Não é assim, só vai reto toda a vida. Não, não é assim. A gente vai, em alguns momentos, você vai dizer, muito bem, filha, você chegou até aqui. Agora eu preciso que você dê uma inclinadinha aqui para tal lugar e olhe para essa área. Não, agora eu preciso que você faça tal coisa. E como é que eu consigo entender isso? Desenvolvendo essa habilidade de me relacionar com Deus. E aí, leitura da palavra, oração, devocional diário, tudo isso te ajuda. Inclusive, todos os dias, nós temos um pequeno devocional, é só uma inspiração para você ouvir lá no nosso Instagram uma palavra de Deus para o seu coração todos os dias. É 1 minutinho que você vai lá, ouve aquela palavra e a ideia é que você vá fazendo com que ela crie corpo na sua vida. Você ouve, fica meditando naquilo, pensando naquilo, né, para que realmente aquilo ali possa fazer diferença no seu dia. Não é só aquele minutinho, ouvir tá bom. Não, tem que ficar. Não é suficiente. Exatamente. Se relacionando com aquela palavra. Então, isso é extremamente importante. Então, desenvolver essa habilidade de se relacionar com Deus. E dentro dessas habilidades pessoais está também o autoconhecimento. Eu brinquei aqui da gente entender uma outra por conta do relacionamento. O que é o autoconhecimento? É eu me conhecer. Então, se eu percebo, a Sabrina deu um sinal ali que me fez entender que hoje ela não está muito bem, que hoje ela está com muita coisa para fazer, ou sei lá, que hoje ela está super feliz, me deu um sinal disso, eu preciso entender os meus sinais. Eu preciso me conhecer, olhar para dentro. Essa é uma habilidade pessoal.
Muito boa. Quando eu me conheço, eu consigo me respeitar. Quando eu me conheço, eu consigo ser mais intencional no meu dia, Uhum, entender. Se eu, por exemplo, eu me conheço, eu vou ter a habilidade de entender qual é o horário que eu sou mais produtivo, qual é o uhum. horário que eu preciso me recolher, ficar mais na minha. Eu preciso disso, né? Eu preciso Saber compreender os minhas nossos emoções. limites também, né, Lê, que é tão Exatamente, importante, que a gente fala tanto aqui no SE. Então isso tudo está exato. dentro do autoconhecimento, né. Exatamente, conhecer quais são os meus valores, os meus princípios inegociáveis, o que que eu tenho de bom, quais que são as minhas falhas dentro desses limites, né, as minhas dificuldades, o que que eu realmente, olha, eu não sou bom nisso aqui, eu não posso, isso aqui para mim fica perigoso, né, então é importante. Dentro das habilidades pessoais, a habilidade de eu ser resiliente. Na Muito vida bom. a gente precisará ser resiliente. Há poucos dias atrás, meu pastor aqui ministrou sobre isso, o poder da resiliência, nos fazendo entender que ao longo da vida a gente vai precisar sim saber, sabe, lidar com as situações, a gente vai Uhum. ser esticado e vai ser, às vezes, achatado, e a gente vai ter que continuar sendo quem Deus nos fez para ser, É verdade. independente da situação da vida que a gente está encontrando. A gente vai, dentro das habilidades pessoais, a gente tem que ter a habilidade da autodisciplina, da gente manter o foco, Nossa, isso é a gente manter as metas estabelecidas, manter os alvos, não ficar mudando toda hora, evitando distração, mantendo a constância. Então, tudo isso faz parte das habilidades pessoais, né? Então, dentro disso está uma inteligência espiritual e uma inteligência emocional. Preciso unir essas coisas para que, de fato, eu consiga alcançar o lugar da realização. E essa é a primeira meu Deus. das 5 habilidades. Que Olha lindo! quanta coisa incrível dentro de uma habilidade pessoal, que É tem verdade. vários temas. Olha quanta coisa aqui que a gente já para e pensa: caramba, eu preciso dessa habilidade pessoal, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso me relacionar com Deus, eu É preciso isso. desenvolver resiliência. Olha quanta coisa, né, mulheres? Só que não para por aqui, porque nós temos a segunda habilidade, e até o final dessa live a gente vai entregar cinco. Então, depois da primeira, que é realmente a habilidade pessoal, existe a segunda habilidade, que são as habilidades interpessoais. E essa Uhum. está diretamente vinculada ao pilar desenvolvimento pessoal. Porque habilidades interpessoais, se a pessoal está muito ligada você com você mesmo, você com Deus, a interpessoal está muito vinculada, linkada aos relacionamentos interpessoais. Então tem a ver com o outro também. Que Então, não dá depois para viver sem, né? que não tem como viver sem. Nós somos seres sociais. Inclusive, esse mês nós celebramos, né, o Dia do Amigo, a gente falou muito sobre isso, sobre a amizade, a gente trouxe isso, falando que Deus nos fez seres sociais, que a gente é interdependente das pessoas, a gente precisa do outro. E aí, quando a gente olha para essa habilidade interpessoal, a gente precisa desenvolver. Ainda tem pessoas, Lê, que já vão ter uma facilidade muito maior, são mais Uhum, sociáveis, gostam da comunicação, gostam do. Mas para outras pessoas é mais desafiador. Só uhum. que, independente, para quem gosta, para quem não gosta tanto, nós vamos precisar desenvolver habilidades interpessoais. Por É isso que ela é verdade. inegociável para a gente poder chegar à realização. Uhum. Então, mesmo que você vai escolher a área exatas, eu não sei lidar muito bem com pessoas, eu vou escolher a área das exatas. Mas mesmo assim você vai lidar com gente. É, Mesmo assim você vai lidar com pessoas. Eu vou ficar mais lá, né, na parte da matemática, da contabilidade, da tecnologia, você vai lidar com gente. é Então a gente isso. precisa ter o mínimo possível dessa habilidade interpessoal. E aí começa por onde? Comunicação eficaz. Isso é um tema que a gente fala muito no Simplesmente Excelente sobre comunicação. Inclusive, a gente tem episódios do podcast com especialistas no assunto falando sobre comunicação, falando sobre oratória, porque muitas vezes tem tudo a ver com como eu me comunico com essa pessoa. Uhum. E não é nem o que eu falo, às vezes é como eu falo, Como? é o como eu falo, como eu me expresso. Então,
a primeira habilidade dentro da interpessoal, o primeiro tema que a gente quer trazer é a comunicação. Às vezes, não é porque você não sabe lidar com pessoas, é como você se comunica, é como você se expressa. Então, a ideia é você desenvolver a comunicação eficaz para que você possa expressar suas ideias, os seus sentimentos claramente, você ter uma escuta ativa para também compreender o outro. E quando a gente olha para a palavra de Deus, tem muitos versículos que vão realmente nos dar direção de como falar. Muitos versículos que vão falar do poder da palavra, do poder da língua que a Bíblia traz. E lá em Tiago tem um versículo que diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Uau! Uhum. Por que, Lê? Que forte. Quem nunca ouviu essa expressão? Pronto, falei. É, Aí você acho que tá atropela. arrasando. Pronto, falei, eu falo mesmo. Gente, se nós precisamos desenvolver a habilidade interpessoal, que ela é inegociável. Então, a nossa comunicação vai ser algo que vai conduzir isso. E o pronto Uhum. falei nem sempre vai ser maravilhoso. Quando a gente olha para o lado assim da sinceridade, da transparência, sim, mas o pronto falei tem que estar carregado de empatia, para que a gente possa realmente compreender o outro, se colocar no lugar do outro. A palavra também vai dizer lá em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a Uau. gente também se alimenta das nossas palavras, da nossa comunicação. Quiçá o outro que está nos ouvindo. Então, nós mulheres simplesmente excelentes, para a gente poder ter essa habilidade interpessoal, nós precisamos saber nos comunicar e ser mulheres que vão comunicar também a palavra de Deus, vão Uhum. comunicar as bênçãos do Senhor, vai ser pessoas que vão contar boas novas. É tão ruim ficar perto de gente que só reclama, Lê, que só murmura, É que verdade. nada tá bom, tudo tá ruim. A gente já falou da resiliência que tem a ver com os desafios que a gente está enfrentando, a gente vai enfrentar sim. A gente não quer nenhuma positividade tóxica aqui, não. É, Mas a gente exatamente. precisa declarar a palavra de Deus, a gente precisa trazer à memória as promessas, e isso faz parte dessa comunicação, é como eu me comunico, como eu me Exato. visto, Lê, é uma comunicação. É verdade. Então, tudo isso faz parte dessa comunicação que tem a ver com a habilidade dos relacionamentos interpessoais, as habilidades interpessoais. A segunda questão que está dentro dessa habilidade interpessoal é a empatia. É Uhum. se colocar no lugar do outro. É entender que muitas das vezes não é o momento de eu falar, não é o momento de eu abrir minha boca, é o momento de eu abraçar, é o momento de eu esperar o outro, esperar o tempo do outro. Isso tem a ver com a empatia. Talvez eu Sim, estou num excelente dia, mas a outra pessoa não está. A Lê trouxe um pouquinho antes sobre o nosso relacionamento como amiga, então a gente sabe, opa, hoje não tá legal de eu trazer esse assunto, é porque isso. o tempo da outra não é o meu tempo. Mas eu quero falar, não, mas eu não posso pensar só em mim, eu também tenho que ter empatia. Eu estou num contexto de pessoas, eu estou no trabalho, tem pessoas lá no trabalho que eu preciso checar o ambiente. Não, agora não é a hora, empatia. Pensar, e muitas vezes o que a gente precisa fazer, porque a gente está naquela ansiedade de tratar o assunto, a gente Uhum. quer resolver, então você vai ter que lidar com isso, a habilidade pessoal do autoconhecimento, vai ter que lidar com isso. Talvez o que você vai fazer é, para descarregar essa ansiedade, escreve, anota, ó, hoje não vai dar para falar tal assunto, então eu vou anotar, vou deixar aqui no meu caderno, no meu post-it, aqui na minha mesa, vou anotar tudo aquilo que eu estou pensando agora, que eu gostaria de falar, para amanhã, ou no momento oportuno, eu poder trazer esse assunto, porque agora não vai rolar mesmo. E se eu não tirar essa ansiedade, quando vê, eu estou falando. Tem gente que não consegue Exatamente. se segurar. Então, vai ter que, assim, conseguir avaliar isso, né? Avaliar esse momento, esse ambiente e se organizar para falar no momento mais oportuno. Uhum, exatamente. Isso é ter essa leitura da empatia, né? Que é Exato. justamente ouvir antes de falar, ouvir o ambiente, ouvir como é que está a situação. Porque na vida real não é que nem no WhatsApp, que a gente escreve e apaga. É, Na vida real tem coisas que não tem como apagar, né? uhum, Não é tem como. verdade. Quando for ver, já foi. É, Então, a gente precisa dessa habilidade interpessoal,
Porque o tempo inteiro a gente vai lidar com pessoas. O tempo inteiro a Exato. gente vai lidar. E aí, dentro disso, também vem a questão da capacidade de trabalhar em equipe. Uau. Gente, é desafio. É desafio. Uhum. Desde o tempo do colégio. Vocês vão lembrar, fazer aquele trabalho em equipe, aquele trabalho em grupo. Nossa, como é desafiador. Hoje Muito. em dia tá muito mais, porque daí veio a tecnologia, porque antes, no meu tempo de colégio, tinha que se reunir. Não tinha muita tecnologia, não tinha muito. É. Hoje já não, hoje a gente já consegue fazer à distância, se reúne, vamos fazer um meet, vamos fazer um. E aí fica mais distante ainda o trabalho em equipe. Por causa disso, muitas das vezes, a gente teve que se adaptar também. Mas é preciso desenvolver isso, porque no seu trabalho você vai precisar, na faculdade você vai precisar, na igreja você vai precisar, você Uhum. vai ter que trabalhar em equipe, e isso exige você, além de se conhecer, também entender melhor do outro. É. Então, por que a gente falou primeiro da habilidade pessoal? Porque primeiro começa a gente com a gente mesmo. E a Uhum. segunda habilidade interpessoal, daí é o olhar para o outro, é conhecer o outro também, é fazer a leitura do outro. A gente Uhum. gosta muito dos temperamentos, e quando a gente também conhece um pouquinho de temperamento, fica mais fácil de fazer a leitura. Ó, essa pessoa tem temperamento sanguíneo, essa pessoa tem temperamento Uhum. colérico, essa é melancólico. Ajuda você a entender o time, entender a personalidade do outro também, que vai fazer toda a diferença no como se comunica, como trabalha em equipe. Isso vai ajudar você demais a desenvolver essa habilidade interpessoal. Exatamente, Um muito outro bom. ponto que eu particularmente amo, e a gente fala muito no SE, é sobre liderança. Uau, A muito bom. habilidade interpessoal tem tudo a ver com desenvolver liderança, desenvolver Uhum. essa capacidade de liderar, que é inspirar, é influenciar o outro, é também poder tomar decisões assertivas, assumir responsabilidade. Tem muita coisa dentro da liderança. A gente também tem episódios do podcast com especialista na área. Então, a gente convida você que ainda não assistiu, resgate esses episódios que vai ajudar você a desenvolver essas habilidades interpessoais. Porque Porque, todo mundo vai liderar em algum momento, né? Nem que exato, você não tenha um cargo formal de liderança, você provavelmente alguma área, se você é uma mulher multitarefa aí, você está liderando, nem que seja seus filhos, né? exatamente, Naquela função ali de casa, do dia a dia, ó, faz isso, faz aquilo. E se a gente não tem as habilidades necessárias para uma boa liderança, a gente vai colher as consequências disso, e elas não são boas. Então, essa habilidade de enxergar o melhor do outro, de entender o potencial de cada um, de desenvolver as pessoas que estão ali sob a nossa liderança, é uma habilidade importantíssima para a mulher simplesmente excelente, uma muito bom. habilidade inegociável dentro das relações interpessoais nessa. Muito bom, exatamente. E aí, assim, não, a gente não está levantando a bandeira aqui que é fácil. Para algumas pessoas é muito mais desafiador do que para outras. Uhum, Para mim e para a Lê, para nós pode ser mais fácil, porque a Lê, como uma sanguínea, gosta dos relacionamentos, eu, como uma colérica, também gosto de me expressar. Então, talvez para outros temperamentos seja mais desafiador, mas é uhum, possível desenvolver essa habilidade, às vezes fazendo pequenos ajustes, às vezes ouvindo mais do que falando, às vezes perguntando ao invés de julgar, fazendo a leitura do outro, leitura do ambiente, podendo também realmente exercer uma liderança caso você tenha essa função, ou se não tem essa função, como a Lê trouxe, pode ser algo natural. Existem uhum. muitos líderes aí informais que não estão numa caixinha de organograma, que não são líderes na sua empresa, mas tem uma liderança informal pela É isso. influência, pela capacidade de se expressar, pela capacidade de realmente os outros olharem ser um exemplo. Então, a gente tem uma série de situações que realmente a gente precisa desenvolver as habilidades interpessoais. Essa seria a segunda habilidade que é inegociável aqui para Muito chegar à bom. realização. Mas tem mais, porque até o final são Tem 5. Então, mais, são vamos lá, Lê. 5 e eu quero saber quem está nos acompanhando aí, se está fazendo sentido para você esse conteúdo, como é que está sendo para você aí, conta para a gente o que mais te chamou a atenção até agora dessas 2 primeiras habilidades, lembrando que a nossa live vai até 8h47, então fica ligadinho com a gente até o final, para você Exatamente. não perder nada e esse conteúdo tenho certeza vai te ajudar. Vamos entrar agora na terceira habilidade, que é a habilidade cognitiva. A gente já falou das habilidades pessoais,
as habilidades interpessoais com o outro, e agora a habilidade cognitiva, que está diretamente ligado ao pilar mentalidade. É a nossa habilidade aqui, ó. É aquilo que a gente precisa para fazer o negócio dar certo, para fazer alcançar. Hoje em dia, a gente ouve muito falar de doenças emocionais, de problemas realmente que estão na nossa mente. Inclusive, se considera, a partir ali dos anos 80, 90, o tempo do cérebro. Iniciou-se a era do cérebro, porque as pessoas começaram a estudar muito a respeito disso, entendendo a importância. O nosso cérebro precisou se desenvolver muito, o cérebro do ser humano, nesses últimos anos, porque a gente teve grandes e significativas mudanças na nossa forma de viver, na nossa forma de ser humano. Antigamente a gente não tinha luz elétrica, então chegava um horário, há poucos anos atrás, a gente não está falando de muitos, poucos anos atrás. Então, todo mundo ia dormir mais cedo, acordava com a luz do sol, ia dormir ao pôr do sol, né? E essas coisas mudaram. A quantidade de informações que a gente recebe, ela mudou drasticamente. Uns anos atrás, eu participei de uma palestra que apresentaram um número a respeito de um estudo que a NASA fez, que até os anos 2000, 2002, por aí, o que uma pessoa levava a vida inteira para receber de informação, a partir desse ano, nós começamos a receber em 2 anos. O que se levava uma vida inteira. Então, é muita informação. E se a gente não cuidar, se a gente não desenvolver essas habilidades cognitivas, a gente não vai conseguir, de fato, alcançar esse lugar de realização. Sabe uma boa notícia? É que Deus já sabia de tudo isso quando Ele nos fez nascer nesse tempo. Ele sabia que a gente ia nascer nessa mudança, nessa aceleração do mundo. Ele sabia. Então, Ele já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. Uma das habilidades, dentro da habilidade cognitiva, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é o pensamento crítico. É entender que nem tudo aquilo que me falam é verdade. Nem tudo aquilo que me falam eu preciso aceitar. Eu preciso ter a capacidade de pensar, de desenvolver, elaborar aquilo que está sendo dito e pensar, poxa, será que é assim mesmo? Será que é por esse caminho mesmo? Eu preciso conferir, inclusive, a palavra de Deus. Muitos anos a gente teve uma resistência quanto à avaliação daquilo que está sendo pregado, mas isso é bíblico. Nós precisamos conhecer a palavra e avaliar conforme a palavra. Não estou dizendo aqui para a gente se tornar uns críticos chatos de plantão, né? Tem gente que a gente brinca que se acha o Espírito Santo dentro da igreja, né? Quer ficar conferindo tudo, quer ficar dizendo que está certo e está errado. Não é isso, não é esse ponto. É você aplicar para você avaliar para você. Olha, deixa eu estudar aqui o que a palavra fala a respeito desse assunto, deixa eu entender, deixa eu avaliar. Você está no mercado aí, você é uma mulher empreendedora, empresária, alguém falou algo para você, ó, faz assim, só um pouquinho, deixa eu pensar, deixa eu avaliar, deixa eu ver se é assim mesmo. Você num lugar de liderança, alguém chegou para você com uma sentença ou contando uma história, só um pouquinho, eu preciso ter a capacidade de analisar, de avaliar essa informação de uma maneira mais objetiva e tomar uma decisão mais concreta, uma decisão mais séria. Então, a gente precisa resolver os problemas de forma mais eficaz, sabe? Desenvolver essa habilidade mesmo de ser crítico, de não simplesmente ir deixando a vida levar, mas de fato você avaliar cada ponto com seriedade, estudar, sabe? Ter as habilidades, ter o conhecimento dentro da sua área, dentro daquilo que você está fazendo. Às vezes a gente fala que a gente ama a palavra de Deus, que a gente ama o Senhor, a gente ama a Deus acima de todas as coisas, mas a gente não para ler a palavra dele. A gente não para ler a Bíblia. Então, como que eu amo se aquilo que Deus me deixou de mais precioso, que é a Bíblia Sagrada, eu não leio? Então, eu não conheço. Que habilidade eu vou desenvolver assim? Como que eu vou conseguir ser crítica se eu nem sei o que está escrito ali? Então, é necessário a gente desenvolver esse pensamento mais crítico. Uma outra... pode falar. Estava pensando aqui sobre esse pensamento crítico também, para elucidar, acho que seria um filtro, né? A gente também tem essa capacidade, não, isso não faz sentido para mim. Existe uma enxurrada de informação, né? Hoje a gente está ali no Instagram, está olhando ali
um monte de informação. Então, essa capacidade também, não, isso aqui não é para mim, achei de Isso, filtrar também, muito bom. de não aceitar, né, de tudo que estão falando como verdade absoluta, As enfim, notícias, né? as Quantas notícias. vezes vêm tão distorcidas. Acho que também tem a ver com essa capacidade, nesse pensamento crítico, não só de criticar, mas sim, filtrar acho que é basicamente esse caminho também, né? Exatamente, entendendo que tudo que chega até nós chega sempre com um viés. Sempre vai ter um viés. A gente está passando para você um conteúdo com o nosso viés, com aquilo que a gente acredita, que é a palavra de Deus. Então, tudo que, se você ouvir outra pessoa, talvez de uma outra linha, vai ter o viés daquela outra linha. É assim que funciona. Então, eu preciso entender. Aí voltamos para as habilidades pessoais, o que é importante para mim, qual é o viés que eu aceito, o que faz sentido para mim. Eu tenho capacidade de ouvir isso, de ouvir tal assunto. Às vezes até a gente ouve, né, algumas pessoas falando, olha, eu prefiro não ir para uma faculdade porque eu me conheço e eu sei que aquilo ali não vai me fazer bem. Então, Deus já me levou para outro caminho, me fez de outra forma. Enfim, precisa se conhecer. E, de fato, entender, cara, se isso aqui não faz sentido para mim, se eu não sei lidar com isso, poxa, então talvez eu vou ter que ir para o outro lado. É um assunto longo, a gente pode fazer uma live inteira falando sobre isso, até um podcast sobre isso, porque Bora! é Bora um fazer! assunto muito gostoso, né? Muito Bora! bom a gente falar a respeito disso, bom demais. Um outro ponto dentro da habilidade cognitiva, que é uma habilidade inegociável para o lugar de realização, é a criatividade. Então, nosso Deus, ele é um Deus criativo, ele criou todas as coisas a partir do nada. E esse atributo de Deus, ele está em nós também, esse atributo de criatividade, ele está na nossa vida. E a gente precisa, sim, desenvolver cada vez mais novas ideias, uma solução que ninguém pensou, algo inovador, diferente, um outro caminho, sabe? Conseguir olhar para a situação e não se bloquear pensando, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Não, pensando, Senhor, como é que eu saio dessa? Como é que eu faço? Olha, nunca ninguém fez. Quantas coisas, quando a gente vê Jesus caminhando sobre a terra, nunca ninguém fez. Nunca ninguém transformou água em vinho. Nunca ninguém lá para Moisés abriu um mar. Nunca ninguém fez. Deus, e aí? O que a gente vai fazer junto que nunca ninguém fez? Sabe? Ter essa criatividade, essa habilidade, se desenvolver dessa forma, pensar fora da caixa, abraçar a mudança, sabe? Abraçar as novas ideias, permitir que Deus nos conduza, porque, sabe, muitas vezes o lugar de realização é um lugar completamente diferente de onde eu estou hoje. Então eu preciso liberar. Talvez você está nos acompanhando aqui, está começando agora a sua jornada com Deus, está começando agora a sua trajetória. Talvez você tenha que dar um 360 aí, talvez sua vida vai mudar muito. E Uau! esteja aberto para Amém! isso, né? Já recebe aí, já, mulher. É Recebe, sua vida verdade. vai ser transformada. Exatamente, a gente tem que aceitar essas ideias, né? A gente está completando agora um ano que a gente está morando aqui em São Paulo. Ninguém da nossa família tinha morado em São Paulo, ninguém tinha vindo para cá. É uma ideia inovadora, uma coisa diferente, a gente está aberto. A gente sabe, claro, que essa ideia não veio da gente, veio de Deus, mas a gente tem que estar aberto para isso. Se a gente se fechar, a gente não vai nem ouvir. Então, seja criativo, esteja aberto para isso. E dentro desse pilar mentalidade, dessa habilidade cognitiva que é inegociável, é claro que a gente não poderia deixar de fora Romanos 12, 2. A Uau! renovação da nossa mentalidade, a metanoia, é esse aprendizado contínuo. O que eu aprendi me trouxe até aqui. O que eu preciso aprender para me fazer chegar lá? Eu preciso sim estar toda hora me mantendo atualizado, sabe, tendo conhecimento novo, uma nova habilidade. Senhor, o que precisamos para esse tempo, para agora? A gente está nesse recálculo de rota, e aí, Deus, como é que nós vamos fazer? Para onde que a gente vai? Como que a gente vai criar esse novo momento? Como é que eu me preparo para esse novo momento? Então a gente precisa, sabe, ser curioso, buscar aprender mais, ir atrás, se expor a um novo conhecimento,
fazer algumas trocas inteligentes, dá uma olhada aí quanto tempo você gasta no seu Instagram, em redes sociais, troca isso ou na Netflix, Eita, assistindo um filme, eita! troca por um conteúdo de qualidade, né? Porque tem tanto documentário no próprio YouTube de graça, tem muita coisa É boa. verdade. Então, qual que é a habilidade que você precisa desenvolver? Começa a acompanhar isso, esse conteúdo, vai dando um documentário. Quer ver uma coisa que eu comecei a fazer? Eu amo a ideia de viajar, amo. Não sou uma pessoa que super viaja, mas eu quero muito. Então eu já estou me preparando para isso. Então, nos momentos livres, ao invés de eu ficar assistindo lá um monte de episódio de série, de fazer alguma coisa assim, eu vou assistir documentário de um país que eu quero ir. Aí eu começo a já me imaginar lá e pensar, eu vou conhecer esse lugar, olha que interessante. Então, a minha cultura vai aumentando, porque eu vou conhecendo as características daquele país, vou entendendo, já vou trabalhando a minha mentalidade para eu poder chegar naquele lugar, já vou me imaginando lá, vou declarando. Então, olha quanta coisa boa. Dando um pequeno exemplo aí de uma coisa que eu gosto de fazer e que você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. Dentro da Então, realidade de cada um, que é algo que a gente fala aqui no exatamente. SE, né? Fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Exatamente. Então, habilidades cognitivas Uau, são muito bom. inegociáveis, mas tem mais, Sabrina, tem Tem mais. mais. A gente está correndo aqui, faltam um pouquinho menos de 10 minutinhos para entregar mais 2 habilidades. Então, Bora! vai anotando aí, porque agora a gente vai entrar nas habilidades técnicas. Meninas, é algo que não vai estar pronto. Você vai precisar Uhum. desenvolver habilidades técnicas, que são as competências profissionais que você precisa desenvolver na área da sua atuação. Então, por exemplo, assim, eu convivo com pessoas na área da medicina, por exemplo. Eles fazem uma faculdade densa, intensa, anos, 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 anos. Mas depois da faculdade parar por aí, não para. Eles precisam continuar desenvolvendo as competências Uhum. técnicas, dependendo da área que eles vão seguir, se vai ser cardio, se vai ser gastro, eles vão ter que se especializar em cada área. Então é algo que não para. Assim também a psicologia. A gente lá estuda anos, faz a faculdade de psicologia, só que depois que a gente conclui a faculdade de psicologia, a gente não para por aí. Tem uma pós para se especializar em psicologia Exato. sistêmica, que é a área da família, ou é a área do luto. Então é algo que precisa ser desenvolvido. Você na sua área, não sei se você trabalha com vendas. Vendas, existem uma série de cursos para desenvolver ainda mais as Técnicas. competências técnicas que precisam. Então, assim, as competências, habilidades técnicas, que é mais uma habilidade negociável aqui, é necessário desenvolvimento. Então, você Yes. precisa realmente Bom. investir tempo, investir energia, investir recurso, porque é a área que Deus te colocou. E se Deus te colocou em qualquer área, seja que a gente citou aqui ou outra, você vai dar o seu melhor na condição que você tem. E como a Lê trouxe ali, tem muito recurso gratuito hoje na internet. Aqui nós mesmos entrevistamos muitos especialistas na área de habilidades técnicas, na Uhum. liderança, comunicação, oratória, finanças, pessoas que vieram trouxer conteúdos preciosos e você está tudo disponível gratuito aqui para você. Então, você pode desenvolver habilidades técnicas para ser simplesmente excelente na sua área de atuação, para que você Uhum. possa se atualizar, manter-se atualizado às tendências e inovação do setor. Por mais que você disse, mas eu já tenho faculdade, já tenho pós, ou eu não tenho recurso financeiro ainda para isso. Mas é como eu falei, tem disponível gratuito para você se aprofundar naquele tema que você atua, para você ser essa mulher SE aí. Muito bom. A questão da tecnologia, qualquer área que a gente vai entrar, a gente vai ter contato com a tecnologia. A gente vai ter algum contato com a tecnologia, não tem como. Só que sabe o Uhum. que é legal? Que nem a Lê trouxe da habilidade cognitiva, a gente pode desenvolver isso. Nosso cérebro ele consegue se adaptar, ele Exato. consegue realmente se aprimorar. Então, dentro das habilidades técnicas, existe o uso da tecnologia. Então, vamos lá, mulherada SE, bora lá, bora ser especialista naquilo que você faz, É isso bora aí. realmente ser uma mulher SE. E para isso, para a gente poder caminhar para o final, agora vem uma habilidade que eu gosto muito, Lê. Qual que é ela? Então, bom demais. Cada habilidade aqui tá nos esticando. A gente vai falando e a gente vai aprendendo também aqui. É a habilidade de gestão. Então, a gente já falou aqui das habilidades técnicas.
Agora vamos falar das habilidades de gestão. O que é isso? Está completamente ligado no nosso pilar de desenvolvimento pessoal, essa habilidade. É aquela habilidade de planejamento, de organização. Eu ouso até dizer que tem também um pezinho ali nas habilidades pessoais, porque a gente precisa desenvolver em conjunto isso. Dentro de planejamento, de organização, como que você vai se organizar? A sua rotina para você dar conta de fazer as coisas que você tem que fazer? A gestão do seu tempo. Dentro da habilidade de gestão, como é que você toma decisão? Você toma de qualquer forma ou você analisa as situações e, de fato, avalia qual é a melhor decisão? Dentro da sua gestão de tempo, está tudo dentro das habilidades de gestão. Como é que você organiza seu dia, sua semana, o seu mês? Né? Então, por exemplo, aqui, eu e a Sá, a gente não inventou fazer o Simplesmente Excelente porque a gente não tinha mais nada para fazer, não. A gente tem muita coisa. A gente faz inúmeras coisas. Somos mulheres multitarefas e multipotenciais também. Se não houver uma gestão, se essa habilidade de gestão não está, ao invés de a gente ir para um lugar de realização, a gente vai para outra ponta, que é a exaustão, que é exatamente o lugar que a gente quer fugir. Então, olha, é o oposto. Essa habilidade de gestão vai te ajudar a sair do lugar da exaustão e te levar para o lugar de realização. Olha que importante isso. Então, extremamente importante, extremamente necessário você desenvolver essa habilidade para você conseguir encontrar esse lugar de realização, está no centro da vontade de Deus. Então, Deus tem um plano lindo para você, você sabe. Deus tem um propósito incrível para você, você sabe. Deus tem sonhos, tem palavras, tem promessas, tudo isso você sabe. Agora, se você não conseguir gerir a sua vida, você não vai conseguir chegar lá bem, você não vai conseguir encontrar esse lugar. Você pode até estar cumprindo o propósito, mas está aos trancos e barrancos. Está fazendo de um jeito assim que está custando a sua saúde, está custando o seu tempo em família, está custando a sua alegria, está custando o seu sono. Então, tem alguma coisa errada. A habilidade de gestão vai te ajudar a colocar cada coisa no lugar para alcançar esse lugar de realização. Então, 5 habilidades, sabe? Uau, sensacional, sensacional, meninas. Muito Como bom. prometido, a gente falou que ia entregar para vocês essas 5 habilidades. Então vamos lá, só recapitulando aqui para você memorizar, anotar aí se você não anotou. A pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar aqui e ficar como reflexão: quais dessas habilidades vocês estão mais perto de ser simplesmente excelente? Habilidades pessoais, habilidades interpessoais, habilidades cognitivas, habilidades técnicas, habilidades de gestão? Após tudo isso que a gente falou aqui, com essas 5 habilidades inegociáveis, aí sim a gente vai conseguir chegar Uau, nesse lugar de realização. muito bom. A gente Tá? sabe que é um tema de casa aí bem considerável, mas estamos juntas para desenvolver essas É habilidades e de isso. fato poder chegar no lugar da realização sem passar pelo lugar da exaustão, sem custar Uau. tudo, sem custar saúde, saúde mental, sem custar tanta coisa aí que a gente vê que as mulheres até chegam, mas a que custo? A que custo? Uhum, Então, se a gente exatamente. desenvolver essas 5 habilidades, a gente vai conseguir realmente fazer a combinação. Elas se combinam, uma precisa da outra. Então, juntas, Exato. a gente precisa aqui realmente colocar como objetivo, vamos desenvolver essas 5 habilidades inegociáveis, Lê. Vamos lá. Terminando com chave de ouro hoje, hein? Uau! Amei demais esse tema. Eu Espero que também. você, na sua casa, também tenha gostado muito. Deixa para a gente aqui o teu comentário, porque Uau! foi incrível. E para Foi encerrar, incrível. Sá, pode abençoar os nossos últimos dias do mês de julho. E Oh, assim, ó, glória! agosto, deixa eu contar aqui para Ai, você, ai, hein? ai! Fica atento Spoiler! aí, porque eu vou dizer, hein? O tema do mês de agosto está incrível. Tenho certeza Uau! que você vai gostar muito. Nós sempre buscamos no Senhor o tema para o mês. E foi tão linda a forma que Deus fez nesse mês de agosto. Então, assim, tenho certeza que vai te ajudar demais cada conteúdo que vai ser gravado aqui para te abençoar. Então, fica ligadinho com a gente aí, ó. Agosto está chegando e vem Uau! com tudo. Incrível! E você que quer aprofundar ainda mais nos temas do SE, nos pilares do SE, nós temos um curso com aulas maravilhosas. A gente É fala muito isso. dos pilares que a gente falou aqui: espiritualidade bíblica, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Então, acesse o nosso curso, já está disponível para você com um e-book incrível. Você vai se aprofundar ainda mais em tudo que a gente Bom falou aqui. demais. Bom Bora demais. orar então. Ora aí, Sá.
Pai, muito obrigada por essa live, por essa noite, por esse Amém. tema, por essas 5 habilidades inegociáveis para a gente chegar à realização e ser mulheres simplesmente excelentes. Eu quero orar pela vida dessas mulheres que estão nos acompanhando aqui. Senhor, ajuda-nos a Aleluia. desenvolver aquilo que é necessário para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para as Aleluia. nossas vidas, para que a gente possa realmente se sentir realizada no Senhor. Então, nos ajuda a desenvolver essas Aleluia. habilidades, sem Sim. realmente procrastinar, sem realmente estar numa zona de conforto, mas avançando, Pai, Sim. avançando, progredindo no Senhor. Nós Sim. abençoamos os nossos últimos dias do mês de julho e nós já declaramos um agosto abençoado. Vamos juntas, o Senhor vai nos conduzindo a ser essas mulheres simplesmente excelentes, para a Amém. glória do teu nome, em Obrigada. nome de Jesus. Amém. Uhul. Amém! Glória a Glória a Deus, Deus. Sá. Que prazer estar aqui contigo e com cada mulher que está aí nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Nos vemos no Beijo, até a Instagram. próxima segunda. Valeu!